Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Glória a Deus, tem uns guerreiros aqui hoje, né? Estamos na bandeira vermelha em São Paulo, em grande parte do Brasil. Acho que a minha terra, Curitiba, também está. Parece que é a bandeira vermelha. Pai, nós te damos graças, Senhor, que estamos aqui, o Senhor tem nos dado saúde, a manifestação da sua saúde, da sua vida, da sua alegria, da sua abundância, Pai. Senhor, nós estamos aqui para ouvir o teu Espírito falar conosco. Senhor, meu Deus, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, ó Deus, que o Senhor marque cada coração, ó Pai, com a tua palavra. Senhor, meu Deus, que seja algo impactante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Mais para frente, tá bom. Isso, sim. Só que aí eu acho que eu estou saindo da minha cabeça. Não tá não. Levanta só um pouquinho. O problema é que aqui tá no limite, mano. Amém. Irmãos, vamos falar sobre o caminho para uma vida abundante. Ok? Caminho para uma vida abundante. Semana passada nós falamos, né, sobre uma vida inabalável. Amém? Que nós não devemos andar por aquilo que vemos, assim por aquilo que Deus fala. Amém? João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Vida em abundância. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias, né, aparentemente não, dias bem difíceis, né, do ponto de vista natural. Se não é a questão da saúde, talvez seja a questão do trabalho, né, não sei que ramo você atua, se a tua empresa está aberta, se fechou, se você perdeu o emprego, ou se está naquela iminência ali, naquele, parece que vai trabalhar, não sabe se hoje é o dia do corte, e tantos outros problemas, né? Aqui em São Paulo eu vi uma rua que alguém fez uma filmagem, né? Não tenho visto praticamente nada, mas acabei vendo essa filmagem, e a filmagem era de uma rua que praticamente todos os pontos ali comerciais estão fechados. No sentido que foi entregue o ponto mesmo e não tem mais a empresa que existe ali naquele lugar, né? Então essa é a situação natural, mas nós temos que aprender a viver, né, confiando na palavra de Deus e não na situação natural que nós estamos enxergando. E nós precisamos entender que essas coisas que acontecem no mundo afora aí são oportunidades para nós aprendermos a viver numa dimensão e vivermos uma vida através de um reino que é inabalável, que é o reino de Deus. Então, o caminho para uma vida abundante, né? Jesus falou aqui: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, falou de abundância. Aí, mas não está escrito aqui no versículo, ó, e tenho vida e abundância se não tiver o Covid. Se não tiver o Covid, vocês terão uma vida em abundância. Não, ele não colocou nenhuma condição natural de dificuldade, de caos na sociedade para que isso deixasse de ser uma promessa dele para nós. Ele não colocou uma condicional aqui no aspecto, se tiver muito difícil, eu não prometo que será tão abundante. Será um pouco menos abundante ou talvez será uma escassez. Não, ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Infelizmente, irmãos, nós limitamos, né, os filhos de Deus têm limitado o poder do que Jesus fez na cruz. Tá bom assim? Eu não gosto de falar apenas, né? Mas eu vou usar essa palavra. Apenas a salvação do inferno. Então, muitos cristãos limitam apenas o que Jesus fez na cruz, apenas a salvação do inferno. Então, Jesus veio para me salvar do inferno. A minha vida financeira eu tenho que me virar, né? Eu já falei semana passada que tem pessoas que colocam até posts, né? Ó, Jesus veio para te salvar do inferno.
vida financeira, se você quer crescer financeiramente, vai lá, trabalhe e se vire. E muitos limitam suas crenças, tipo, Deus ele vai atuar nessa área da minha vida, nessa outra área da minha vida eu vou ter que me virar. Então isso é muito ruim, né? Então muitos limitam Jesus apenas ao Salvador, né, do inferno. E por causa disso, irmãos, nós acabamos não desfrutando dessa promessa aqui dele, ó, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, né? Na cruz ele declarou, né, ele expressou, está consumado, está concluído o que ele veio fazer. E uma das coisas que ele veio fazer é tornar a nossa vida abundante, amém? Nossa vida abundante. Agora, o desfrute dessa abundância não é algo automático, não é algo assim automático. Ele falou que os filhos dele teriam vida abundante, então agora automaticamente todos vão desfrutar da vida abundante. Não, nós temos que entender alguns princípios da palavra para que nós possamos então desfrutar da vida abundante. A Bíblia mostra claramente que nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo, né? E 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então nós somos um ser triuno, nós temos um espírito, né? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então nós precisamos entender algumas coisas aqui, né? Isso aqui foi uma coisa que muitas vezes nós, né? Não, da parte espiritual, nosso ser espiritual, amém? Até a nossa alma nós falamos alguma coisa, o corpo, né? A gente não liga muito. Essa parte de cuidar do corpo parece que não está na Bíblia, né? Quando eu me deparei com as minhas dificuldades agora no começo do ano, eu falei, poxa, nesse versículo também estava o corpo. Inclusive fala de domínio próprio como fruto do Espírito, né? Fala da glutonaria, o tal do rei estômago e etc, né? Então é interessante que o corpo, para mim, parece que eu tinha apagado na minha Bíblia esse negócio de cuidar do corpo. Deus não liga esse negócio de cuidar do corpo. Se eu estou cuspindo fogo, estou orando em língua, estou profetizando, tá bom. Mas não, o corpo também está incluído no pacote. É tão bom, né, irmãos, começar a sentar e os botões no pacote, assim, né? Gostoso, né? Hoje de manhã eu pesei lá. Está 97 quilos, estava 108 em janeiro. Agora está em 97, né? Eu não me preocupava com cinta, né? Mas agora eu estou precisando me preocupar com a cinta. Ainda bem que essa camisa aqui é comprida, então ela vai me proteger e mostrar algumas coisas, né? Então é muito bom, amém? Diga assim, domínio próprio. É um fruto do Espírito. Então, irmãos, o nosso Espírito, ele já foi regenerado. Amém? E a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, nós fomos amalgamados, o nosso Espírito foi amalgamado, unido ao Espírito de Deus. E nós temos a plenitude de Deus no nosso Espírito. Amém? Amém. O nosso corpo, ele precisa ser esmurrado, né? Não é esmurrado aqui. Alguém pode pensar, então, que nós temos que agora começar a pegar um chicote, ficar batendo no corpo. Não, nosso corpo precisa ser disciplinado. Ele precisa obedecer. Nós não podemos ser guiados pela preguiça, né? Ai, estou cansado. E não, nós precisamos comandar o corpo, e Paulo fala que ele esmurrava o corpo dele, ou seja, o corpo dele não dominava ele, não governava a vida dele, o corpo dele era um servo, não um senhor. E a Bíblia também fala sobre o corpo, que o corpo vai ser glorificado, né? É interessante que hoje, o outro desequilíbrio, então tem o desequilíbrio daqueles que são do fogo, são do espírito e que não estão nem aí para o corpo, e tem o outro desequilíbrio, que é aquela pessoa que só cuida do corpo, e o corpo é a parte
que ainda nós temos para ser glorificado. Graças a Deus, né? Que o Alexandre vai receber um novo corpo. E eu também, né? Amém. Então nós vamos receber um novo corpo que não vai ter essas limitações que esse corpo tem hoje. Ok? Mas nós temos aqui no meio dessa história, nós temos a nossa alma, que é formado que ela tem, vamos dizer, é dividido pela mente, emoções e vontade. Então nós somos um ser triuno. Nós temos a nossa alma. E é interessante, irmãos, que a Bíblia fala, né, que o diabo é o inimigo das nossas almas. Então nós temos aqui, nós temos o nosso corpo, que nós temos que esmurrar, falar para ele, acorda assim, vai para a reunião, vai assistir a reunião pelo YouTube, vai trabalhar preguiçoso, vai ter com a formiga preguiçoso. Vamos para frente. Nós temos o nosso espírito que é pleno, já foi regenerado e foi unido ao Senhor. Mas nós temos no meio do caminho, então, a nossa alma. E a guerra hoje é pela nossa alma. Por quê? Porque se o diabo consegue conquistar a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, ele impede, então, que nós venhamos a viver a vida plena, a vida abundante que o Senhor tem para nós. Amém? Então nós precisamos aprender a cuidar das nossas almas. Nós precisamos entender que existem ferramentas que Deus nos deu para que a nossa alma seja cuidada ou transformada, conforme a palavra do Senhor diz. Amém? Romanos capítulo 12, no verso 2, diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui está muito claro, irmãos, que a grande questão, o centro aqui, que nós precisamos tomar muito cuidado e observar, é como está a nossa mente, que vai afetar as nossas emoções, que vai afetar a nossa vontade. Como está a sua mente? Como estão as suas crenças? É outra forma de nós falarmos da nossa mente, Como que estão as nossas crenças, Não vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nossa mente não for renovada. Não vamos experimentar da abundância de Deus se a nossa mente não for renovada. E renovada do quê? Das crenças erradas. Das crenças erradas. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida, tem crenças erradas que já se tornaram fortalezas. É uma fortaleza. E você vai conversar com a pessoa sobre o que Deus fala sobre aquela área, e você vê que é uma resistência forte, se tornou uma fortaleza na mente daquela pessoa. Uma fortaleza. Deus diz algo, e o diabo e a religião conseguiram colocar na mente daquela pessoa uma fortaleza. Eu vou dar um exemplo. Eu estava falando com um adolescente um dia em Curitiba, sobre que nós nos tornamos justos por causa de Cristo. A justiça agora é um dom, é um presente, não é por causa das nossas obras. Ele falou, não. E eu falei, não, e eu peguei a Bíblia e li Romanos capítulo 5 inteiro para ele, e ele falou, não, é uma fortaleza. Por mais que ele seja jovem, por mais que ele seja, ainda um adolescente, ele está ali com uma fortaleza. Agora, a Bíblia fala mais sobre isso. Então, assim, as armas nossas não são carnais, existem armas de Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Sofismas do dicionário aqui, né? Então, fortaleza é aquela coisa assim que é uma resistência muito grande que você tem em relação a alguma área. Sofisma, fala aqui no dicionário, substantivo masculino, argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir o erro, enganar ou silenciar o oponente. Todo discurso tendencioso cuja intenção reside na ideia do erro, proposto ardilosamente para quem o exprime. Ou seja, é um argumento que aparentemente é correto, mas é um argumento que quer induzir a pessoa ao erro. Isso é um sofisma. Então, o diabo, a religião, coloca lá um argumento que aparentemente é bom, que aparentemente é correto, que aparentemente é aquilo que nós devemos fazer, mas que na verdade ele se levanta contra o conhecimento de Deus, se levanta contra a vontade de Deus. E se nós formos parar para analisar, existem muitos filhos de Deus cheios de sofismas, Aqui o texto também fala sobre altivez, ou seja, atitude arrogante, presunção, convencimento, orgulho, soberba. Presunção, convencimento, orgulho, soberba, altivez. Ou seja, isso é a soberba do homem que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus fala algo, o homem, na sua altivez, acha que sabe mais do que Deus. O ímpio, isso é normal. O problema é quando isso acontece na vida de um filho de Deus. Então, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus precisa ser substituído em nossas mentes. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus precisa ser substituído pela verdade da palavra, para que nós então possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus, ela é boa, irmãos. A vontade de Deus, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Amém. Então nós precisamos estar atentos aos pensamentos que estão, rondando a nossa mente, tornando-se fortalezas na nossa mente, se tornando altivez na nossa mente, e nós precisamos hoje romper com isso em nome de Jesus. Amém. Existem várias fontes, irmãos, que levam, nós temos essas fortalezas, essa altivez, esses sofismas. E por incrível que pareça, a principal delas, ou uma das principais, é a religião. É a religiosidade. Tantas coisas que nós aprendemos que se tornaram pensamentos, sofismas, fortalezas, que se levantaram contra o conhecimento de Deus. E é interessante que o texto que nós lemos de João 10:10, onde fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse ladrão aqui, se você pegar na concordância Strong, você vai ver que são os mestres da lei. São os mestres da lei. Ou seja, você pode observar que aqueles que se levantaram contra a vida abundante que Jesus estava trazendo para o povo naquela época, Jesus encarnado, eram os religiosos da época. Eles que se levantavam contra a vida abundante que Jesus queria trazer. Eles que estavam preocupados, quando Jesus estava curando no sábado. Porque eles não entenderam o que era o sábado. O sábado era dia de descanso. Jesus é o descanso. Ele trazendo descanso para o povo. E os religiosos ali se preocupando com isso. Se preocupando com essas coisas e se levantando contra o verdadeiro conhecimento de Deus, contra a verdadeira verdade de Deus, contra a libertação que Deus estava trazendo para aquele povo.
E muita gente hoje, irmãos, está vivendo uma vida miserável, em vez de viver uma vida abundante, porque está cheio de pensamentos religiosos na sua mente. Cheio de pensamentos religiosos. Agora nós temos outros instrumentos que têm se levantado contra o conhecimento de Deus. E que têm impedido que as pessoas vivam uma vida abundante, uma vida plena, uma vida maravilhosa. E um instrumento que o diabo tem usado muito é a mídia. A mídia. Você, sua família, você não vai viver uma vida abundante se você é aquele que vive se alimentando da mídia. Da mídia. Por quê? Porque ela fala contra aquilo que Deus fala. A mídia gosta de valorizar tudo aquilo que é destruição, tudo aquilo que vai te levar para baixo, tudo aquilo que vai levar você a ficar em pânico, aquilo que vai levar você a ficar com medo. Não, você não vai assistir um jornal e você vai andar cheio de fé, nossa, vai ser top o meu comércio, meu negócio vai prosperar agora, esse é o momento da minha oportunidade, esse é o tempo agora que as coisas vão dar certo para mim, agora que eu vou viver a plenitude na minha saúde. Claro que não. Terminando o jornal, você já pega aquela corda que o diabo colocou um pensamento na tua mente, já pega e aperta. Porque é esse sentimento que a mídia traz para nós. E cada dia pior. E cada dia pior. E a mídia é tendenciosa mesmo. E é um instrumento claro de Satanás para fazer com que as pessoas entrem em pânico. Só que tem muito crente lá. E todo dia ele escuta o jornalzinho de manhã, né? Lá na minha região, lá em Curitiba, né? Aqui em São Paulo, eu não sei quais são esses programas, mas quando eu era adolescente, juvenil, tinham lá vários programas, né, de policial. Morreu jovem com 17 tiros. Mãe mata seu filho. Filho mata a mãe. Então, assim, tem pessoas que de manhã acordam com esse programa aí, com essas notícias, vamos lá. Porque o que vende, parece que o que atrai as pessoas são notícias ruins. Já observou? Se colocar notícia ruim, as pessoas elas querem consumir isso. Se colocou notícia boa, não interessa para as pessoas. Então, isso é muito ruim. Então, uma das formas, então, de trazer crenças erradas é através da religiosidade. E a religiosidade, irmãos, ela usa esses mestres religiosos, eles usam a Bíblia também. Eles usam a Bíblia. Quantas pessoas não têm fé para orar pedindo provisão de Deus, porque não conseguiram no mês, por uma determinada situação, dar 10% do seu salário. E quantos acreditam, então, que porque eles não deram 10% do seu salário, as coisas na sua vida financeira não estão avançando? Só que o problema é que agora ele está tão endividado que ele não consegue dar o 10%, mas ele também não consegue ver um escape em Deus. Ele não consegue dobrar o joelho e falar: Senhor, eu quero desfrutar da tua provisão. Por quê? Porque está com sofisma lá. E ainda está crendo que foi o próprio Deus que enviou o migrador e o devorador para fazer aquilo com a sua vida financeira. Está entendendo que coisa complicada? Se no seu momento mais difícil da sua vida financeira você não pode contar com Deus, você vai contar com quem? Com o diabo? Diabo, me ajuda, porque Deus enviou o migrador e devorador. Faz favor, capeta, me ajuda. Está entendendo como isso é complicado, irmãos? Vamos avançar aqui, então. Então, quais são as fontes? Do que você está se alimentando? Isso vai determinar muita coisa na sua vida. Então, tudo isso impede essa vida abundante. Porque o teu coração se enche de dúvida, o teu coração se enche de incredulidade.
E se você olhar na Bíblia, você não vai desfrutar de nada, eu não vou desfrutar de nada, se o nosso coração estiver cheio de incredulidade. É por isso que o diabo quer encher o nosso coração de incredulidade. E ele usa até a Bíblia, se for necessário, para encher o nosso coração de incredulidade. Usa a Bíblia de forma errada. A Bíblia, na mão da pessoa errada, se torna uma arma do diabo. Porque quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, quem levou foi o Espírito Santo. O diabo não usou bruxaria para falar com Jesus. Eu vou fazer aqui uma bruxaria. O que o diabo usou para falar com Jesus? O diabo usou a Bíblia, aplicando a Bíblia de forma errada. Lá em Mateus capítulo 4, por exemplo, falou: transforma essas pedras em pães. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí levou ele ao pináculo, mostrou os reinos desse mundo. Tudo isso te darei se prostrados me adorarmos. Só o Senhor nós temos que adorar. Então, ou seja, o diabo usou ali partes da Bíblia para tentar induzir Jesus ao erro. Então, a mesma coisa que o diabo faz hoje. Vamos avançar aqui, meus irmãos. A crença incorreta, quando nós estamos com a nossa mente tão cheia de sofismas, cheia de fortalezas, sabe o que acontece? A crença incorreta enche o nosso coração de medo. A crença incorreta enche o nosso coração de medo. Agora, a crença, a fé correta, nos livra do medo. Então, aqui uma coisa muito interessante que eu ouvi essa semana. Quando o nosso coração está cheio de medo, isso também é uma fé, mas é uma fé errada. É uma fé, ou seja, fé é expectativa colocada em alguma coisa. Então, quando o meu coração está cheio de medo, é uma fé colocada em algo errado. Em vez de eu colocar o meu coração, em vez de eu aplicar a minha mente naquilo que Deus diz sobre aquela área, eu acreditei naquilo que o diabo disse, eu acreditei naquilo que a mídia está falando, eu acreditei naquilo que o médico falou, eu acreditei naquilo que, sei lá, qualquer coisa fora de Deus. É uma fé colocada em algo errado. Fé colocada em algo errado. Fé colocada em algo errado vai produzir no meu coração medo. Fé colocada em Deus vai produzir no meu coração descanso. Amém? Então, nós estamos colocando, então, você vai trabalhar amanhã em descanso, quer dizer, não sei nem se vai trabalhar, porque agora está na vermelha, né? Então, vamos dar outro exemplo. Você está colocando a fé errada, ou seja, nossa, vai ficar 15 dias a loja fechada. Eu estou na experiência. Se for para mandar alguém embora, primeiro vai ser eu. E você está colocando, olha lá como é que... E outra coisa, irmãos, é um negócio interessante, parece que é você pensando... o diabo vai jogando dardos e parece que é você que está conversando com você mesmo. Mas ele está jogando pensamentos na tua mente. Parece que você está pensando. E esses dias eu descobri, aquele fenômeno da mente passiva. Você fica lá, eu fico às vezes assim. E às vezes eu fico até com o olho assim parado. E aí está vindo um monte de imagem, um monte de pensamento. E aí a gente abraça aquilo. E o que vai encher o nosso coração de medo? Agora, ou no nosso coração vai ficar o medo, ou a verdadeira fé. Medo e fé não ficam juntos. Onde tem fé, não tem medo. Onde tem medo, não tem fé. E por que vem o medo?
porque eu aceitei como verdade as informações e os pensamentos que foram lançados sobre a minha mente. E aquilo começou a produzir o quê? Medo. Em alguns casos até pânico. Pânico. Essa é a realidade. Meu Deus, o que nós vamos comer será mês que vem aqui em casa? Não tá, o aplicativo não está fluindo. Acho que vão cortar do trabalho. Como é que nós vamos comer? Irmãos, você vê como que você estava colocando a tua expectativa que até hoje você come por causa do teu trabalho. E não você come porque Deus cuida de você. Olha que diferença, irmãos. Você fez do seu Deus o seu trabalho e não Jesus Cristo. Quem é o teu problema? O teu trabalho só é um meio. Se Deus quiser, Ele faz o teu gás não acabar, Ele faz o teu arroz não acabar, Ele faz o teu feijão não acabar, Ele faz cair dinheiro na tua conta se Ele quiser. Não, isso aí está louco, você está louco. Não, Deus faz do jeito que Ele quiser. Ele não tem limites, Ele tem poder de criar qualquer coisa. Aleluia, glória a Deus. Mas o que limita a ação de Deus em nossas vidas? A própria limitação que nós aceitamos através de crenças erradas. Nós estamos limitando Deus. Deus não é limitado. Deus não é limitado. E nós, às vezes, queremos ensinar Deus. A oração nossa, às vezes, é para ensinar Deus. O seguinte, deixa eu te ensinar aqui, Deus. Eu preciso de um serviço, Deus. Não escolha a forma. Se Deus quiser deixar você 2 meses em casa, só fala, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor sempre cuidou de mim, o Senhor é meu provedor. E fique em descanso. Agora, isso vai ser mais fácil ou mais difícil, depende da profundidade que o diabo já conseguiu entrar na sua mente através de sofismas, através de altivez e através de fortalezas. Às vezes, irmãos, a coisa já aprofundou, e você vai ter que então batalhar na fé e vai ter que aplicar agora, vamos dizer, disciplinas espirituais para quê? Para destruir essas fortalezas que o diabo colocou, porque você permitiu, porque eu permiti. Amém? Então a crença incorreta enche o nosso coração de medo. Nós estamos tendo fé em Deus, ou fé nas informações, ou fé nas falsas crenças. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ou seja, o que o texto está querendo nos dizer aqui? Que nós não devemos ficar assustados. Muita coisa que está acontecendo hoje, Deus já preveu na sua palavra que iria acontecer. E Ele também nos advertiu para nós não ficarmos assustados, amedrontados. Amém? Em Lucas 21, 25 até o verso 28, fala: haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então aqui, o texto aqui de Lucas está falando que no final dos tempos haveriam muitas coisas ruins, mas erguei as vossas cabeças. Mas aqui também diz que muitos homens desmaiarão de terror, de medo. Agora, irmãos, será que nós temos tido a postura correta em relação ao Covid? Nós, quando eu falo a igreja do Senhor na Terra, será que a igreja do Senhor na Terra está tendo a postura correta em relação ao Covid? Eu já vi pessoas falando, mas tem pastores que morreram.
Mas tem médico que morreu também. Você imagina se todos os médicos resolvessem abandonar a sua missão? Falar, não vamos atender porque estamos correndo risco de vida. Fazer o isolamento. Todos os médicos vão ficar em casa fazendo isolamento social. O que ia acontecer? Irmãos, não tem nada mais nobre que morrer na sua missão. Mas você sabe o que aconteceu há alguns anos atrás, não faz muitos anos, teve aí na Itália, se não me engano, foi na Europa, mas não sei se parece que foi na Itália. Um navio, o cara bateu numa rocha. E um cruzeiro, né? E o que aconteceu? O comandante foi embora. E isso é algo totalmente inaceitável. O comandante tem que ser o último a sair. E o comandante foi embora enquanto as pessoas estavam lá no navio. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus falou comigo esses dias. Que nós temos que ter, assim, precauções. Os irmãos estão de máscara, nós vamos colocar álcool gel. Nós não obrigamos ninguém a fazer o que a sua consciência não está falando, o que sua fé não está testificando. Ok? Mas Deus falou comigo sobre isso. Falou assim, que teria alguns que morreriam por causa da missão. Assim como tem médicos morrendo por causa da missão, tem pastores, tem irmãos morrendo por causa da missão. Ninguém está se suicidando, mas existem alguns que estão morrendo. Agora há pouco eu vi mais um pastor que morreu na missão. Agora, nós olhamos quando vê que alguém morreu na missão. Quem morreu na missão, e na verdade, qualquer cristão que morre, ele foi promovido. Eu perdi um sócio há muitos anos atrás, com 39 anos, e um pastor também. E quando estava acontecendo o velório dele, muitas pessoas com sentimento de pena dele, né? Mas ele não tem que ter pena dele. Claro, a gente chora pela família, a gente chora pelos filhos que ficaram. Ele era jovem. Mas Deus quis levar ele. Mas para ele, isso faz 10 anos, né? Eu brinco com o outro, com o Oséias lá, que hoje é meu sócio na empresa que eu tenho. A gente fala, pô, sua bebê está numa boa lá, hein? Deixou nós aqui nesse pepino. Então, irmãos, a nossa missão muitas vezes é fazer com que a gente corra riscos, certos riscos. Faz parte. Amém? Amém? Então, será que nós não estamos assustados? Quase como desmaiando? Então, mas o que a Bíblia está falando para nós aqui? Para nós não temermos. Para nós ficarmos firmes na fé. Amém? Então, não se permita, nesse tempo, ser dominado pelo pânico. Coloque a sua máscara, passe o álcool e gel, mas não se permite ser dominado pelo pânico. Mas, acima de tudo, confia que o Senhor está te guardando. Amém. O Senhor está te guardando. Amém. E mesmo que, se por uma causa muito nobre, nós precisássemos morrer por essa missão, os apóstolos morreram pela missão, pelo encargo de levar o Evangelho. Amém? Provérbios 14:30 fala o seguinte: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O ânimo sereno é a vida do corpo. Sabe, irmão, se tem uma coisa que afeta a nossa saúde, é o pânico, é o emocional. Eu, irmãos, confesso para os irmãos que quando eu recebi a notícia do médico, não no primeiro dia, mas no exame que eu fiz, o médico veio me passar a informação
eu confesso que eu entrei em pânico. E eu comecei a fazer alguns testes. Toda vez que o meu emocional ficava abalado, é só colocar o aparelho de pressão para você ver que a tua pressão sobe. Por isso que a maior estratégia do diabo, até para tirar a vida das pessoas agora na pandemia, é encher as pessoas de pânico. Por quê? Porque também é comprovado que se a pessoa estiver com medo e pânico, sabe o que acontece? A imunidade da pessoa cai. Então o diabo está usando a mídia para encher as pessoas de pânico, para a imunidade vir e o Covid fazer a festa. É uma estratégia do diabo. Por isso que a Bíblia fala que a fé é um escudo. É um escudo. Agora, se nós ficarmos nos alimentando, então, das informações que falam a respeito do Covid, nós vamos ficar em pânico, nós vamos ficar desesperados e vai afetar a nossa imunidade, vai afetar o nosso corpo e nós vamos estar sendo o quê? Uma presa fácil. Deixa eu te contar uma informação bem que aconteceu comigo. Olha como que a coisa é, irmãos. Eu estava lá em Curitiba para ser internado lá para o meu tratamento e um médico me deu uma informação seguinte, eu tenho umas manchas aqui nas costas, e aí o médico falou assim para mim, eu mandei a foto para o médico falou, isso é Covid, certeza. Eu tinha feito um teste de Covid um dia antes. Irmãos, eu falo para você, Deus é testemunho. Na hora que ele falou, é Covid, certeza, começou a me faltar ar. É impressionante, começou a me faltar ar. Na hora. Eu comecei a andar. Só que aí eu me lembrei que já faltava ar antes. Por causa que eu estava gordo. Quando eu andava. Não, mas estão, irmãos, não estão vendo a gravidade disso? Irmão, tudo que eu estou falando para você, eu estou falando que Deus está me ensinando esse dia no meio do turbilhão que eu estou vivendo. É impressionante como que é as coisas. Começou a me faltar. Eu falei para a família, vamos fazer outro exame. Vamos fazer outro exame. É impressionante, irmãos. Pode observar, a pessoa antes que tinha sintomas de quando você tinha gripe, essas coisas, agora, como você não sabe se é gripe ou Covid, parece que o sintoma é muito maior. O sintoma é muito maior. Então isso é muito sério, amém? O ânimo sereno é vida do corpo. Amém? Deixa eu aqui reforçar algumas coisas importantes, irmãos. Temos que firmar o nosso coração no amor de Deus. Amém? Amém. Vamos firmar nesses dias, irmão. Vamos colocar canções na nossa casa, que o Senhor nos ama. Né? Era tão importante isso que Paulo, lá aos Gálatas, ele se ajoelhou aos Efésios, né? Por essa causa, né, eu me coloco de joelho. Para que nós tivéssemos, para que aqueles irmãos tivessem enraizados no amor de Deus. Amém? Vamos nesses dias meditar no amor de Deus. Vamos nos aprofundar no amor de Deus. Amém? Porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Aleluia. Amém? Amém. Vamos nos lançar no amor de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Outro princípio importante: substitua pensamentos negativos pelos pensamentos de Deus. Irmãos, eu tenho vivido essa batalha na mente assim todos os dias. Mas cada dia eu estou mais forte. Aleluia. Irmãos, depois que eu vi aquele médico, o acatei o que aquele médico falou, eu tinha a sensação que a qualquer momento aquilo que ele falou ia acontecer comigo. Assim, era uma coisa assim. Eu dormi uma noite aqui na casa do pastor Marcelo, não dormi.
Simplesmente eu passei a madrugada inteira tremendo. Por quê? Porque eu tomei como verdade tudo aquilo que o médico falou. E tudo aquilo que o médico falou não bate com aquilo que Jesus disse. E eu fiquei com aquilo que o médico disse e não aquilo que Jesus disse. Se eu tivesse resistido já no primeiro dia que o médico disse e ficado com o que Deus disse, eu tenho certeza que eu não teria sofrido tanto nesses dias como eu sofri. Porque eu deixei que aquilo entrasse na minha mente, tomasse minhas emoções e minha vontade. Amém? Deixa eu ensinar algo aqui. Como que você substitui maus pensamentos por bons pensamentos? É como Filipenses capítulo 4 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então só existe uma forma de você vencer um mau pensamento, substituindo ele por um bom pensamento. Não tenta ficar, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Você vai continuar pensando nisso. Então, quando o diabo lançar um pensamento de escassez, pense em algo que Deus fala sobre abundância. Amém? Quando o diabo lançar um pensamento sobre doença, pense sobre o que Deus diz sobre saúde. Está entendendo? É assim que nós substituímos maus pensamentos por bons pensamentos, por pensamentos pelos pensamentos de Deus. Você não vai conseguir tentando, não vou pensar mais nisso, eu não vou pensar mais nisso, eu não vou pensar mais. Não. Substitua por bom pensamento. Pensa naquilo que é bom. Pensa nos sonhos de Deus para a tua vida. Pensa nas promessas de Deus para a tua vida. Pensa no que Deus diz sobre a tua saúde. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Amém. Quando você vê uma notícia que tenta produzir medo no seu coração, substitua aquele pensamento por um bom pensamento. E o bom pensamento é o pensamento de Deus. É o pensamento de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, substitua pensamentos negativos pelos pensamentos de Deus. Pensamentos negativos colocam medo em nosso coração. Uma coisa importante aqui hoje. Talvez você está sofrendo de um sofismo, de uma altivez. Alguma coisa que alguém falou entrou no teu coração como um dardo inflamável do maligno. Rejeite, quebra esse pensamento hoje. Talvez você foi no médico, como eu fui, o médico falou algo tão ruim sobre a sua vida. E aqui eu conto o testemunho, que eu acho que até falei semana passada, o nosso irmão Weiner de lá austríaco, ele me contou esse testemunho, e Deus falou para ele sobre uma mulher, que essa mulher estava com a perna que ela não conseguia andar, porque estava engessado, quebrou, e Deus tinha falado para ele que aquela mulher ia andar. E o que aconteceu? Ele falou, ande em nome de Jesus. E aquela mulher não andou. E aí Deus deu uma palavra de conhecimento para a esposa dele. Ela não está andando porque ela absorveu 100% do que o médico disse que ela não iria mais andar. Aí naquele momento, o Arne falou, nós cancelamos, nós quebramos esse pensamento, esse sofisma que entrou no coração dessa mulher. Agora, em nome de Jesus. E a mulher creu naquilo que foi falado. E ela começou a andar na hora. Quebre essas palavras de morte que falaram sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, sobre os seus filhos. Em nome de Jesus. E você vai ver a vida abundante em mim. Amém? Amém. Outro princípio importante, penúltimo. Permaneça firme no dia mau. Amém? O que Efésios diz? Para nós ficarmos firmes no dia mau.
No grego, permanecer firme significa estar firme e imóvel. É como se um móvel que não sai do lugar, não se mexe. Então, irmãos, o que é isso? Nós ficamos se debatendo e às vezes usando até a oração de forma errada. Parece que nós queremos convencer a Deus de ser bom, enquanto Deus quer nos convencer de ser bom, que Ele é bom. Parece que nós queremos convencer Deus de nos curar, enquanto Deus quer nos convencer de que Cristo morreu para que nós tenhamos saúde. Então nós ficamos muitas vezes, até a oração, ela não é um sinal de descanso, ela é um sinal de incredulidade. Eu estou orando como um sinal de incredulidade. Que estranho isso. Eu fico ali me debatendo, tentando convencer a Deus, tentando convencer a Deus, tentando convencer a Deus. Eu não estou, nada inicia no homem, tudo inicia na cruz. Eu respondo aquilo que a cruz fez. Amém? Tanto que em grande parte das orações do Novo Testamento, ele fala, apresenta a tua petição a Deus e depois entre com ações de graça. Não fique se debatendo, tentando convencer a Deus de te curar, mas comece a se relacionar com Ele, para entender que Ele já te curou e você agora pode se apropriar disso. É o contrário, amém? E use a oração também para se relacionar com Deus, e não só para ficar pedindo. Irmão, sabe o que eu tenho feito? Eu coloco lá na minha casa os louvores, e aí eu fico lá mergulhado naqueles louvores, fico Deus cuidando e falo, obrigado, Deus. Até quando eu estou tomando remédio, eu falo, Deus, obrigado, porque o Senhor já levou as minhas enfermidades. E tudo isso tem feito o meu coração entrar no descanso. Amém? Então fique firme. Permaneça na posição. Qual é a posição? Naquilo que Deus diz que já fez nessa área da sua vida, em nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. O Evangelho é simples, irmãos. Só que nós complicamos. Amém? E a religião complica mais ainda e sai da simplicidade, né? Por exemplo, o que é necessário para que eu desfrute de uma vida sem maldições? Simplesmente que eu creio que Cristo me resgatou da maldição. Então eu chego diante de Deus e falo, eu creio que Jesus me resgatou de todas as maldições. Aleluia. Antes eu vivia debaixo da descendência de Adão. Agora eu me tornei nova criação. Aleluia. E eu sou da linhagem de Cristo. Aleluia. Aleluia. Mas o diabo quer te tirar da simplicidade. Gálatas capítulo 3 fala muito sobre isso. Quem vos enfeitiçou? Ó Gálatas, por acaso você recebeu os milagres pela pregação da lei ou da fé? Vocês receberam o Espírito pela pregação da lei ou da fé? Tudo é pela fé, irmãos. Fé hoje é você abraçar as verdades do Evangelho. Tudo que Deus te deu, a herança que Ele te deu, é você abraçar hoje. Eu vou abraçar aqui hoje. Isso vai arrancar o medo, vai colocar confiança e vai colocar descanso em nossos corações. Amém? Por fim, nunca se aproxime de Deus para receber algo por seus próprios méritos. Tudo nós recebemos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não tenta trocar com Deus. Simplesmente hoje fala, Deus, obrigado, porque Jesus Cristo pagou para que eu pudesse ter saúde, para que eu pudesse ter abundância na minha casa, para que eu pudesse ter paz, para que eu pudesse ter plenitude, Senhor. Eu recebo hoje. Glórias a Jesus Cristo. Glórias a Jesus Cristo.
Amém? Amém. Não existe estratégia para crescer em fé, e sim relacionamento com Jesus. Não é estratégia, é relacionamento. Não é fé na fé. É olhando para Jesus, é contemplando a Jesus, é vendo o que Ele fez, é vendo o que a palavra diz que Ele fez, é desfrutando dele, falando obrigado, Jesus. E aí o teu coração, tua mente vai sendo renovada e o teu coração vai sendo tomado por uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Se coloque de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Oh Senhor, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Sabe, irmãos, Deus colocou uma palavra aqui no meu coração. Aquela palavra onde Pedro, ele ficou com as suas técnicas, com as suas habilidades, ele era um pescador. Mas a Bíblia diz que ele não pescou nada. De repente chega Jesus e fala para ele lá e lançar as redes. E Pedro responde, né, que não tinha conseguido. Muitos de nós não estamos conseguindo. Que nós estamos confiando no nosso currículo. Nós não queremos largar o osso, porque nós até hoje aprendemos a resolver todas as coisas do nosso jeito, com as nossas habilidades, a força do nosso braço. E você está vendo que parece que as coisas saíram do teu controle. Você era um ótimo vendedor, não está conseguindo vender nada. As coisas fluindo no teu trabalho antes, agora não flui mais. Você era uma pessoa muito confiante, mas agora está cheio de medo. O casamento parece que é bem, mas parece que agora saiu do controle. Sabe, porque nós passamos a confiar em nós mesmos. Nós passamos a dar crédito a essas vozes que só produziram no nosso coração esforço humano, justiça própria e incredulidade. Mas que eu e você possamos fazer como o Pedro hoje. Senhor, eu tenho tentado na força do meu braço e não deu nada certo, e as coisas não estão dando certo, mas confiando na tua palavra, eu vou lançar a rede. Confiando, não vou confiar mais na palavra do médico, não vou confiar mais na minha própria força, não vou confiar mais no que a televisão está falando, eu vou para a tua palavra. Eu vou para o Tetelestai. Eu vou me debruçar na tua obra consumada. Eu vou viver por essa realidade. Não importa o que estão falando, não importa o que estão dizendo, não importa nada disso. O que importa é a tua palavra. Sobre a tua palavra que eu vou viver. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Senhor, vai removendo as crenças erradas. Oh, Deus, nós queremos viver sobre as verdades do Teu Evangelho. Há uma grande herança para cada um de nós aqui, Pai. Nessa herança envolve saúde, envolve um emocional pleno, envolve uma vida livre do estresse, envolve uma vida livre da doença, Senhor. Senhor, nem que nós estejamos vivendo isso nesse momento, mas nós ignoramos, nós fechamos os nossos olhos para isso, e nós abraçamos as verdades do Teu Evangelho, Senhor. Nós abraçamos as verdades do que o Senhor diz sobre nós, Pai. E nesse momento, Senhor, nós nos comprometemos a Deus a estar, Senhor, nos debruçando na Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é verdade, Senhor. O Senhor não é homem para que minta, Senhor. Para que a nossa mente seja renovada, Deus. Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas.
Nós teremos isso, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Começa a fluir aqui nesse lugar, Senhor, trazendo cura. Espírito Santo, começa a ajudar cada um aqui a andar na vitória da cruz, ó Pai. Oh, Senhor, nós queremos andar na vitória da cruz, ó Pai, em nome de Jesus, ó Espírito Santo. Vai ministrando os nossos corações agora, vai renovando, Senhor. Oh, Deus, vai renovando os nossos corações agora, em nome de Jesus, Senhor. Cidade do nosso Deus.